Construção Civil aqui do Norte e Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, na verdade, o Noroeste. José Carlos Eulálio, Noroeste também? Também. Que vai conversar conosco sobre a questão do mais de um trabalhador da construção civil morre por dia em nosso país. Ele veio justamente detalhar esses números para a gente. Eulálio, obrigado pela presença no nosso programa. Tanta morte, todos os dias no nosso país. Decorrência de que isso? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez conosco aqui, com vocês aqui. Olha, é alarmante realmente. Nós pontuamos isso quando, na metade do ano, nós aqui estivemos e falamos de um número excessivo de acidentes em nosso município. Aqui no ano passado, o ano todo, nós tivemos 18 acidentes com 6 óbitos. Né? Este ano, que ainda não terminou, nós estamos com 5 óbitos e 21 acidentes. Isso notificados. Às vezes que nós não temos o controle daqueles acidentes que ocorrem com pessoas particulares, né? Clandestinos, na maioria das vezes, e que é um número muito grande. Tá? Mas aqueles que o sindicato consegue detectar dentro dos canteiros de obra, está aí o registro, e é muito alto. Isso eu tenho uma ideia fixa de que as autoridades não estão agindo corretamente. De que forma? Não é só a fiscalização do Ministério do Trabalho, em elaborar um auto de infração, que é recorrível, mas ele tem que ser punido com mais rigor. De que forma? Nós temos na legislação 2 adicionais, insalubridade e periculosidade. Se todo empregador, mesmo que particular, ele seja punido e ele tenha obrigação de pagar a periculosidade, que todo canteiro de obra da construção civil é periculosa. Alguns técnicos debateram comigo, dizendo que não, mas eu afirmo que sim, e qualquer pessoa. Você vai fazer uma obra em sua casa, você começa a juntar material para a obra. Você ali tem a ferragem, você tem madeira, prego, uma série de coisas que ficam expostas e que você não tem um certo controle. E aquilo ali traz o quê? Riscos. Então, é periculoso ou não é? A insalubre é discutível. Nem toda pessoa tem a condição de receber ou estar em local insalubre. Mas periculoso ou é. E até em grau bem elevado. Os técnicos de segurança, engenheiros de segurança, deveriam se ater mais sobre isso. A função dela, quando ele é formado, é para detectar esse tipo de problema. Então, não só eu devo falar, devo apontar, e por isso, olha o resultado. Então, se o empregador ele é punido no bolso, tendo a obrigação de pagar, ele só vai eliminar esse custo se ele também eliminar o risco. Olha, é fácil de aplicar. A legislação já existe. E por que não aplicabilidade? Olha, nós estamos lidando com vidas. Tá? São seres humanos que estão ali e que merecem o nosso carinho, nossa atenção. O sindicato faz um trabalho, como vocês já acompanham há algum tempo, de fiscalização, mas não podemos estar em todos os canteiros de obra ao mesmo tempo. Outra, são 163 obras no município. Hoje em andamento. Em andamento. Eu estou excluindo Superporto do Açu e Barra do Furado, né? Vejam só, é muita coisa. Verdade. E aí, a fiscalização do Ministério do Trabalho não tem elementos capazes para, em número, também para atender, porque ela atende a todas as categorias. Qual o número de fiscais existente no nosso município? 4. Se no sindicato nós temos 3 equipes com 5 elementos em cada equipe,
não estão dando conta. 4 fiscais para atender o comércio, construção civil, metalúrgica, e todas as áreas, fica impossível, né? Então não vão crucificar o Ministério do Trabalho. Mas é o órgão que pune, tem poder de polícia. Então, se o sindicato, que é um órgão auxiliar, também pudesse, né, interditar ou dar uma punição mais severa, essas coisas seriam amenizadas. Porque o EPI, hoje é muito discutido, muito falado, quase ninguém usa. Você vai a qualquer ponto da cidade, você com facilidade, você encontra trabalhadores sem o EPI. Porque ele não tem treinamento, não tem o... Que o EPI, no caso, é? É todo material de segurança, luva, bota, capacete, o cinto, principalmente o cinto de segurança, que hoje ele está melhor adequado. Ele era apenas, e tinha uma alça, ele agora tem 2 para facilitar. Você não vê nesses prédios o cabo-guia, que foi a grande polêmica quando estava na construção da ponte, que interliga um lado ou outro aqui, que eu mostrei aquele acidente violento que aconteceu, não tinha um cabo-guia. E até os técnicos de segurança na época não sabiam o que era cabo-guia. Foi até lá na ANR. E por que eles não colocaram em prática? E nos prédios, alguns ainda tem. São aqueles cabos, cordas, né, que são colocadas com segurança, onde é preso o cinto de segurança. Que hoje ele não é mais aquele tipo cinturão de barrigueira. Ele é vestido, né? E você tem 2 alças. Colete, né? Um colete, né? Que você tem tipo 2 macacão, alças, exatamente. Que ela não atrapalha o profissional em nada. Ele vai se locomover num espaço mais alto possível e bem segurado. Agora, eles não usam isso, eles ainda conseguem ser uns grandes artistas, né, equilibristas na construção civil, deveriam estar embaixo de uma lona, né, de um circo, mas estão lá em os prédios de 17, 15 andares aí, para ganhar o quê? Pouco mais de salário mínimo. Isso não é feito porque encarece demais a obra, né? Não, segundo o empregador, ele alega isso, mas não, é mentira. É uma hora investimento. Se ele fizer corretamente, ele tem dedução fiscal. Ele vai aliviar o Estado, tá, desses acidentes, que são caríssimos. Então, nós vamos preservar a saúde do trabalhador de uma forma diferente, com consultas, com medicamento, para um fortalecimento do próprio indivíduo, para o desgaste físico que ele tem no dia a dia, e não mutilações. Esse debate, onde estão todos esses técnicos de segurança, esses engenheiros, que não põem em prática essa situação? Essa é uma questão que tem que ser debatida com frequência, em local público, que tenha o rigor do cumprimento. Aí é muito fácil apontarmos somente aquele que sofreu a lesão, que é o trabalhador. Foi negligência, ele não quis utilizar. Olha, eu estou aqui com você, o equipamento que você me oferece aqui, eu tenho que utilizar. Se eu não quiser utilizá-lo, eu não tenho que estar aqui. Presidente. Quem determina é você, dono da casa. Claro. O Marcos ligou para cá pelo telefone 2723-4294. Ele quer saber se a obra da Carmen Carneiro, que estão construindo os quiosques, está sendo fiscalizado, porque os operários estão trabalhando sem capacete. Exatamente. Olha, eu acabei de dizer isso. A olho nu, você consegue fazer isso. Então, o sindicato tem uma série, né, de reclamações que agora nós estamos enviando ao Ministério Público do Trabalho, que está nos atendendo, tá, por essas irregularidades. Porque é vergonhoso você andar numa obra igual aquela e não tem uma pessoa que fiscalize, ou que obrigue aquele empregador a treinar aquele trabalhador, que obriga o trabalhador a ter aquele equipamento. Não basta ele vestir só,
ele tem que ser treinado. E o hábito aqui da nossa região é o não uso do EPI, ainda, infelizmente, mas por falta do empregador. Então, está aí o sindicato fazendo um trabalho que a sociedade tem que estar tomando conhecimento e, graças a Deus, o Ministério Público está nos atendendo. Muito bem. O presidente do Chiconcimo Campos está exatamente no programa porque uma pesquisa divulgada pela própria Previdência Social indica que mais de um trabalhador da construção morre por dia no país, sendo que os dados em 2010 destacaram 2.712 acidentes de trabalho, sendo 438 na construção civil e 438 mortes em 2010. Nós tivemos, no último mês, 2 fatos que marcaram muito, né? E Papai do Céu teve bastante trabalho para segurar essas vidas, né? Vergalhões que perfuram cabeça e pescoço. O que pode se prevenir? Esse trabalhador, ele, claro, está com o seu capacete, está ali e tal, e vem um vergalhão como se fosse chuva. Aonde há essa falha? Justamente, ali o técnico de segurança, o engenheiro, ele tem que prever, porque você verifica aqueles paracorpos que existem. Aqui na Saldanha Marinha mesmo você verifica isso com facilidade. Aí ele não tem a extensão correta para impedir que qualquer corpo que venha do alto, ele chegue ao chão. E ali naquela obra tem acontecido, não aconteceu morte ainda, porque Deus está amparando, mas vários incidentes já ocorreram ali. O paracorpo existe apenas para cumprimento da lei, mas ele não está no cumprimento correto. Então, a cada 3 pavimentos, 3 andares, você tem que ter um paracorpo daquele. Mas se você vai subindo e vai diminuindo, qualquer projeção do alto, ele vai passar por fora desse paracorpo. E aí, aquele bandejão cá embaixo, ele não está servindo para nada. O que tem que acontecer é que o técnico de segurança, ele estudou para isso. Então, tem que ter a inversão. Quanto mais alto, maior o bandejão. Ele tem que estar mais próximo. Qualquer objeto, é marreia, é vergalhão, é tábua, qualquer coisa que venha projetar, até mesmo o trabalhador, ele vai estar dentro daquela bandeja, que foi construída justamente para isso. E qual está sendo a utilização dela? Você verifica nos acidentes que estão ocorrendo, que nós estamos citando, todos os prédios consta aquele paracorpo. E por que não parou? Porque estava fora das medidas. As medidas estão fora. Aí sou eu que, né? E onde está especialista que tinha que cuidar disso? Eu chamei a técnica de segurança ali daquela obra e mostrei para ela, lá no solo, olhe para cima. Aí o bandejão, ele está vendo lá o pico. E não poderia. Não poderia ver. Não poderia ver. O de baixo deveria ter um braço maior, é isso? O de baixo pode ser menor. O de cima que é maior. Maior, né? Não, eles vão fazendo uma pirâmide. Sim. Embaixo bem mais larga, em cima ele vai encurtando. Ora, se existe uma projeção de qualquer corpo, ele vai estar sendo lançado bem fora daquela alça que está lá embaixo. Então, está faltando melhor conscientização, equilíbrio desses profissionais, porque eles são contratados e o empregador sempre diz assim, aqui quem manda sou eu, a obra é minha, e ele faz do jeito que ele quer. Presidente. Então, isso que é o grande erro, tá? O Júlio, do Centro, está perguntando o seguinte, por que o sindicato permite que o IPI ele seja de segunda, de forma que os capacetes são de plástico muito inferior aos da Petrobras? Sim, porque não é o sindicato que permite. Todo ele tem um selo em metro. E as empresas, para burlar, eles têm alguém, uma série, que compra com aquele selo. Quando nós chegamos para a fiscalização, nós registramos aquilo. Está dentro dos padrões do Inmetro. Agora, quem é que vai fazer realmente essa medição? É o INEA, é o Ministério do Trabalho, que tem obrigação de coibir esse tipo de uso de material inadequado. Igual a bota.
Nós colocamos aí alguns trabalhadores, verificamos que eles tinham uma bota para ir dançar rock, mas não para o trabalho. Sim. E muito bonita, mas não tem funcionalidade nenhuma. Estilosa e perigosa. Mas daí ele está dizendo, eu estou cumprindo a lei. E fica difícil para o sindicato, que não é, como eu disse aqui, não é um órgão punitivo, aí eu apenas intercedo de que forma? Enviando essas notificações, essas denúncias ao Ministério do Trabalho. Se vocês forem à nossa entidade, vocês vão verificar mensalmente um número elevado de notificações. O Ministério Público, na semana passada, fez em 2 etapas, na quinta e na sexta-feira passada, quando nós colocamos dentro daquele Ministério Público 26 empresas. Agora, no próximo dia 10 de outubro, nós teremos outras 26. Certo. E a resposta disso? A resposta é que essas que estão sendo ouvidas estão sendo punidas, porque não tem como. Aí, mas olha o universo, são 163. Quando é que nós vamos chegar à última? Aí é preciso que haja, de uma certa forma, uma ação em conjunto, punitiva, e se nós verificarmos uma obra igual a essa, em via pública, o cidadão sem equipamento, ela tem que ser paralisada na hora. Só volta a funcionar a hora que estiver tudo correto. As medições, protetores auriculares, que são inadequados, temos uma porção, máscara, o pessoal que é gesseiro, que contrai uma doença chamada silicose, ele usa uma máscara para lixar aquelas paredes, que é muito bonito na sua casa, na minha, tudo bonitinho, lisinho, mas aquele pó altamente cancerígeno. E a máscara que ele utiliza não é suficiente. Mas o empregador vai dizer, eu forneci a máscara para ele. E a fiscalização aceita. Então, onde estão os médicos do trabalho, especialistas nisso, recebem uma cota para fazer um exame médico admissional, periódico e demissional. O que ele faz lá? Muito mal ele mede a pressão arterial e diz, está apto a ser dispensado, está apto a vir trabalhar. E nós estamos encontrando várias pessoas que, após ser admitido, eles estão com AIDS, eles estão com desvio de coluna, outros com problemas sérios cardiológicos. E por que isso não foi detectado quando ele fez o exame médico admissional? Então, aquele médico ele é até punido também, porque ele é um fator, né, que colaborou com isso. Aí, você, qualquer um, não somos médicos, como que nós vamos contestar isso, esse laudo? Se ele diz lá, apto, isso é normal. Se o médico for seu conhecido, então, assina uma porção. Apto a tudo, né? A tudo. E, às vezes, o cidadão está lá, até faltando um dedo, ele não resiste àquilo. Depois que o cidadão está dentro do trabalho, ele diz, eu perdi o dedo aqui. Prova contrário. Presidente, obrigado pela presença do senhor. Boa sorte no trabalho. Volte sempre. Que é bastante árduo, né? E não que a população nos entenda e ainda até nos auxilie, como tem auxiliado, mandando denúncias, ligando para o sindicato, no 2731-5931 ou 2733-8771. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm nos dado. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, da Construção Civil e Imobiliários do Norte-Noroeste Fluminense, em Campos, o José Carlos Eulálio, que veio conversar conosco sobre os números aí que, de certa forma, assustam a todos nós, que é de uma morte do trabalhador por dia a nível nacional. E em Campos não tem, infelizmente, fugido muito disso, mas assusta Fora as bastante. mortes, tem aí o que foi destacado na matéria do G1, o exército de inválidos. É algo também muito grande, muito né? grande, muito grande, Tem muito algo grande. que é... 8 horas e 44 minutos, chama o intervalo comercial, volto já, rápido, não saia daí.
Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento: distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espásio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável.